Bem, turma, agora para a nossa disciplina de História, nós iremos estar aprendendo um conteúdo que tem como título Capitanias Hereditárias. Só que antes de nos aprofundarmos sobre realmente as capitanias hereditárias, nós iremos falar um pouquinho a respeito daquilo que já foi dito, né? Isso é a questão da chegada dos portugueses aqui nas terras brasileiras. Então, de início, os portugueses eles não tinham tanto interesse na terra. Por quê? Porque a sua preocupação estava voltada para os lucros que era proporcionado pelo comércio oriental. Então, por muito tempo, a terra ficou no esquecimento. E com isso trouxe alguns prejuízos para Portugal. Então, foi enviado algumas expedições, mas mesmo assim não resolveu o problema. Por quê? Porque os franceses eles não respeitavam o Tratado de Tordesilhas. Então, o que acontecia? Nas aulas passadas, nós aprendemos que quando teve as expedições aqui no Brasil, Portugal descobriu que havia uma riqueza, né? Isso que eles constataram que era a questão do pau-brasil. Então, como Portugal estava com os olhos voltados para o comércio oriental, então esqueceu um pouquinho das terras brasileiras. Só que as terras brasileiras eram constantemente atacadas pelos franceses, porque eles também tinham interesse no pau-brasil, também tinham interesse de recolher, né, o pau-brasil. Então, o que aconteceu? Os portugueses, eles começaram a ter escassez com relação a esse comércio oriental. Então, começou a ter um declínio. Então, Portugal precisava de uma nova fonte de riqueza. Então, eles pensaram, tem as terras brasileiras, não é isso? Só que qual era o problema? O problema eram os franceses, porque eles estavam constantemente atacando a costa brasileira, também em busca desta riqueza, que era o pau-brasil. Então, quando nós tratamos a respeito do conteúdo das expedições, teve um homem chamado Cristóvão Jacques, que ele teve o objetivo de expulsar os franceses. Ele até afundou alguns navios franceses, mas isso não impediu que continuasse, né, a questão dessa exploração por parte também dos franceses do pau-brasil. Então, o rei de Portugal ele teve que tomar uma decisão com relação a isso. Então, tornou-se evidente ao rei de Portugal que o remédio seria colonizar a nova terra. Então, ele pensou assim, não, apenas mandar pessoas, apenas ter a questão da proteção da costa brasileira, isso não está dando mais certo. Então, é necessário realmente colonizar, enviar pessoas para que possam estar cuidando dessas terras. Martim Afonso de Souza embarcou para o Brasil e fundou em 1532 a Vila de São Vicente. E isso é uma informação bastante importante. Por quê? Porque foi a primeira vila fundada aqui no Brasil, a Vila de São Vicente, no litoral do atual estado de São Paulo. Então, qual foi o ano? 1532. Então, aí que se iniciou, né, esse processo de povoamento da questão da colonização aqui no Brasil. E agora nós iremos nos aprofundar com relação às capitanias hereditárias, o que realmente é isso, tia? As capitanias hereditárias. Então, olha só, Dom João III decidiu em 1534 implantar em suas novas terras o sistema de capitanias hereditárias. Então, olha só, essas novas terras que se chama, né, as novas terras que o rei de Portugal tomou a decisão de implantar esse sistema de capitanias hereditárias. O que ele fez? Ele dividiu essas terras em 15 lotes, em 15 faixas de terra na horizontal. Então, vamos olhar aqui para as cores, tá bom? Que está ilustrada aqui neste mapa. Então, para cada lote desse, tinha uma pessoa responsável. E o nome dessa pessoa responsável se chamava donatários. Então, quem eram os donatários? Eram pessoas de confiança do rei. Então, o rei, ele doava, né, isso para essas pessoas mais próximas, para o quê? Para possuir riquezas, né, na sua colônia.
Então, o que são as capitanias hereditárias? Esse sistema de capitanias hereditárias foi quando o rei ele dividiu as terras brasileiras em 15 faixas orientais, e cada donatário que tinha um lote, cada pessoa que tinha um lote era chamado de donatário. Por que hereditárias? Porque era passada de pai para filho. Ou seja, quando aquela pessoa morria, quem herdava? Era o filho. Então, capitanias hereditárias, não é isso? E agora nós iremos aprender as responsabilidades, direitos e deveres dos donatários. Olha só. Então, já sabemos que essas terras eram doadas para pessoas mais próximas do rei, não é isso que era chamado de donatários. Então, qual era a sua responsabilidade? Desenvolver as terras com seus próprios recursos financeiros. Então, vamos prestar bastante atenção qual é o cenário que nós estamos comentando. É o cenário do Brasil, aonde o quê? Quem habitava aqui era apenas os índios. Então, havia comércio, havia casas, não havia, não é isso? Então, a pessoa que queria estar vindo para cá, se aventurar, podemos assim dizer, ela tinha o quê? Que ter seus próprios recursos financeiros para desenvolver, para preparar a terra, para cultivar, alguma coisa que nós iremos aprender mais na frente. E os direitos? Cobrar impostos, exercer a justiça estabelecida pelo rei, receber parte dos tributos da exploração da terra e doar terras para quem quisesse cultivá-las, porque o importante, o interesse era cultivar essas terras, era gerar, não é isso? E como deveres, tinha que defender a capitania e desenvolvê-la, morar nela e pagar impostos ao rei. Deu certo o sistema de capitanias? Veja que nas expedições foi algo que não deu certo, né? Isso os franceses começaram a atacar também o pau-brasil. Aí o rei tomou a decisão das capitanias hereditárias. Será se elas deram certo? Não, né? Então o sistema de capitanias não deu certo. Só a capitania que prosperou foi a de Pernambuco, olha só, a de Pernambuco, que prosperou, e a de São Vicente. Então, foram apenas essas duas capitanias que prosperaram. Então, não deu certo. Vamos saber o porquê que não deu certo. Por que esse sistema de capitania não deu certo? Quais foram as dificuldades? Vamos lá. A falta de recursos dos donatários. Lembra que eu falei que eles tinham que trazer seus próprios recursos, então a falta de recursos era um problema. A distância entre Brasil e Portugal. Veja que nós estamos falando de um cenário que não havia avião, não é isso? Então, eles vinham o quê? De navios, de embarcações, então tudo era difícil. Os ataques frequentes dos indígenas, porque os indígenas já habitavam lá, né? Isso, então esses ataques. A falta de pessoas para trabalhar na lavoura, então tinha uma grande área, né? Uma extensão de área de cultivo, então precisava de mão de obra para se trabalhar, então não tinha. E a grande extensão de terras das capitanias, então terras enormes que precisavam ser cultivadas, então tudo estava certo no trabalho. E isso foi dos motivos que não deu certo o sistema de capitanias. E aí o que aconteceu? A coroa portuguesa resolveu criar um governo geral. Nós vamos ter um capítulo bem mais a fundo para a gente estar estudando essa questão do governo geral. Mas vamos aprender aqui alguns tópicos. Deveria o quê? O governo geral centralizar a administração, defender a costa brasileira de ataques estrangeiros, fiscalizar as capitanias e garantir a lavoura açucareira, que é um ponto bastante importante que nós iremos estar comentando agora, que é a questão da cana-de-açúcar. Então, Portugal já conhecia a cana-de-açúcar, né? Os portugueses eles já tinham a habilidade do cultivo da cana-de-açúcar. Veja que a cana-de-açúcar ela foi trazida, né? Os portugueses trouxeram a cana-de-açúcar e deu super certo aqui nas terras brasileiras. Por quê? Porque se adaptou ao clima brasileiro.
Os portugueses já conheciam a técnica de plantio, né? Isso, e o açúcar, naquela época, era um artigo de luxo, era um produto bastante procurado no comércio internacional. Então, foi algo que deu super certo, se encaixou completamente. Então, o açúcar, ele definiu a colônia brasileira. A partir dessas necessidades da lavoura, criou-se um sistema colonial. E para isso era necessário uma mão de obra, né? Isso, então, qual era a mão de obra? Era a mão de obra escrava. E aí que vai entrar também a questão do negro africano, né? Isso, e também podemos já estar também comentando a questão de que foi, nesse período, foi o período que teve realmente essa questão da miscigenação. Olha só, do índio que já habitava, os portugueses que já estavam lá povoando, e os negros que foram trazidos para cá, para essa mão de obra, para se trabalhar. Então, tinha necessidade da mão de obra escrava abundante, e todo esse cultivo ele era voltado para a produção, né? Isso para ser exportada. Quero relembrar vocês para sempre pensar como era o cenário brasileiro naquela época. Então, era mais vantajoso exportar, porque aqui ainda não tinha um mercado consumidor, não tinha pessoas realmente para consumir, para essa circulação de dinheiro. Então, olha só, toda essa cana-de-açúcar, né? A questão do açúcar, ele era exportado. Então, aí, nós encerramos o nosso conteúdo com essa imagem com relação às capitanias hereditárias. E agora vamos debater um pouquinho.